imaginar voltando no tempo para uma era de grandes mudanças e inovações. O final do século XIX e início do século XX era uma época de rebuliço, onde o mundo estava se transformando diante dos olhos de todos. Juntamente com o avanço tecnológico e a revolução industrial, começavam a surgir outros materiais e outras formas de construir. A energia elétrica começava a se popularizar e os estilos que dominavam as casas já não faziam mais sentido para muitas pessoas, desde casas de alto padrão até casas populares. A maioria da população trabalhava em fábricas e indústrias, tinham extensas horas de trabalho e salários baixos dentro de ambientes muito perigosos. As casas eram vistas como um refúgio, um lugar de descanso e de segurança após uma longa e estressante jornada de trabalho. O local onde encontravam suas famílias e tinham um pouquinho de lazer. Muitas famílias não tinham nem mesmo tempo para isso, indo para casa apenas para dormir rapidamente por algumas horas e voltar para a fábrica. As casas naquele período ainda eram muito precárias, superlotadas e sem a infraestrutura básica sanitária. A energia elétrica, por mais que já estivesse se popularizando, ainda era inacessível para muitas famílias trabalhadoras. Foi nesse cenário que o estilo e o movimento moderno começou a se desenvolver. Mas como tudo começou? Antes desse período moderno, as grandes casas e salões possuíam um estilo muito luxuoso, onde ostentavam de diversas formas o seu poder econômico. Estava presente o estilo rococó, cheios de curvas, paredes adornadas com molduras douradas e tapeçarias luxuosas que cobriam as paredes. Os móveis eram revestidos com tecidos ricamente bordados. O neoclássico também era um protagonista com inspirações da Roma e da Grécia Antiga, cheios de colunas majestosas, ornamentos, esculturas e uma atmosfera de grandiosidade em todos os lugares. Tudo tinha um aspecto de templo antigo luxuoso, com móveis elegantes e muito simétricos. Era um contraste muito grande com a realidade do período. Houve um sentimento de antiquado nesse cenário, um contraste com a Revolução Industrial e ao rápido avanço das tecnologias da época. Essas casas luxuosas, cheias de ornamentos, traziam um desconforto e uma sensação de que era necessário reinventar os espaços internos das casas e também a parte externa. Alguns arquitetos, artistas e designers começaram a experimentar e debater princípios de uma nova forma de construir. E como quase tudo com alto impacto social acontece primeiro na classe alta, alguns arquitetos com esse pensamento modernista foram contratados para construir casas dentro dessas novas abordagens, que nesse momento era só um experimento inovador. Tudo começou com uma explosão de criatividade e rebeldia. As pessoas estavam cansadas dos velhos padrões e queriam algo fresco, algo que refletisse o espírito do novo século, que estava renascendo. Foi quando alguns visionários decidiram jogar fora as regras antigas e reinventar o jeito de construir e decorar, saindo totalmente dos conceitos anteriores de ostentação e excessos. Eles buscavam uma nova linguagem estética que refletisse os valores e as necessidades da época. Então, definiram alguns princípios que quem projetasse dentro desse estilo moderno deveria seguir. Logo, esses princípios seriam vistos na prática em muitas construções que mantêm o seu legado até hoje. Grande parte desses pensamentos foram influenciados por uma escola que surgiu em 1919 na Alemanha, a Bauhaus. Seu nome significa casa de construção. Era uma escola com princípios fortes que reunia disciplinas artísticas para aplicá-las nos estudos de arquitetura e de design. A Bauhaus valorizava a funcionalidade e a racionalidade, acreditando que a forma deveria seguir a função, tirando qualquer coisa que não fosse essencial dentro da arquitetura e do design. Ao mesmo tempo, a Bauhaus encorajava a experimentação e a inovação. Os alunos eram estimulados a procurar outros materiais, técnicas e ideias, dessa forma rompendo com as tradições já estabelecidas. Os arquitetos que passaram pela escola tiveram papéis importantes para disseminar os princípios modernistas para fora das fronteiras da escola. Eles olhavam para o passado, mas não com nostalgia. Ao contrário, eles buscavam inspiração na Revolução Industrial com suas máquinas poderosas e materiais robustos, e o pensamento foi: então, por que não trazer essa força, essa eficiência para dentro das nossas casas?
No modernismo, existem valores. Esses valores são os princípios, as regras para a arquitetura e o design ser planejado e executado. E como é que esses princípios funcionam? Primeiro, a funcionalidade é a busca pela eficiência na construção dos espaços. As pessoas precisam de ambientes práticos e adaptáveis às necessidades cotidianas. Desde um trabalhador até a classe alta, precisavam ter casas mais simples, com menos objetos e móveis sem função. Ela defende que o design deve atender às necessidades práticas dos usuários. Os espaços devem ser concebidos de forma a maximizar sua utilidade e sua eficiência, proporcionando soluções inteligentes para os problemas do dia a dia. Foi nesse princípio que surgiu o conceito modernista: a casa é uma máquina de morar, com a crença de que a arquitetura deveria ser funcional e eficiente. Assim como uma máquina bem projetada, as casas eram como instrumentos para facilitar a vida cotidiana das pessoas, proporcionando conforto, praticidade e bem-estar. Assim como a máquina era uma facilitadora dentro da indústria, a casa deveria ser para seu morador. A simplicidade. O modernismo valoriza a simplicidade e a clareza na forma e na composição. Isso envolve a eliminação do supérfluo e a ênfase em linhas limpas e formas simples, resultando em uma estética despojada e minimalista. Existia a busca pelo essencial e a rejeição aos excessos ornamentados do passado. A estética deveria ser racional e simplificada, focando sempre no essencial. Existia uma busca por um design simples, sem ornamentos, um design mais puro, claro e eficiente, com uma abordagem direta e honesta. Foi aqui que surgiu o conceito de menos é mais, usado até hoje, inclusive em outros estilos arquitetônicos e de decoração. Essa frase enfatiza a ideia de que a simplicidade e a economia dos meios podem resultar em um maior impacto estético e funcional. Ao eliminar o supérfluo e concentrar-se no essencial, é possível criar espaços mais puros, claros e eficientes. Esse pensamento influenciou não apenas a estética do modernismo, mas também a sua funcionalidade e sua relação com o ambiente natural. Eles acreditavam que criando espaços mais simples tornariam os espaços mais acessíveis, inclusivos e significativos para as pessoas que o habitavam. A verdade dos materiais. Esse princípio defende o uso honesto e autêntico dos materiais de construção, destacando as suas qualidades naturais e intrínsecas. Os materiais devem ser escolhidos e utilizados de maneira apropriada, sem ocultar suas características essenciais. Para ficar mais claro, pense que uma pedra é uma pedra, não é um bloco de concreto. Se a pedra for escolhida para a construção, ela não deve ser escondida ou transformada em um concreto. Não deve ser revestida, alisada, não seria uma construção honesta dessa forma. Exatamente nesse sentido que muitas estruturas e materiais que antes eram escondidos, agora são deixados à mostra. Na racionalidade, a abordagem deve ser racional e lógica para o design, onde as soluções são baseadas em uma compreensão clara dos problemas a serem resolvidos. Isso envolve a aplicação de métodos científicos e técnicas de design para alcançar resultados eficazes e eficientes. A integração com o ambiente. Os projetos modernistas buscavam uma integração harmoniosa com o ambiente natural que estava em volta da construção, que é o seu entorno. Eles conseguiram alcançar isso utilizando materiais na parte externa da construção que confundissem a construção com o meio ambiente. Na parte interna usavam o máximo de luz natural e a criação de espaços abertos ou amplas vidraças que se conectavam ao mundo exterior. Era a busca e a valorização da integração harmoniosa entre a arquitetura e o ambiente exterior. Eles buscavam criar espaços que tivessem uma relação mais positiva e íntima com a natureza. É importante observarmos que as grandes casas dos períodos anteriores não tinham uma ligação do interior com o exterior. Poderiam sim ter amplos jardins e até algumas estufas de flores, mas não existia uma ligação direta entre a parte interior e exterior. As construções eram muito robustas e imponentes, eram grandes blocos de concretos fechados, protegidos como uma fortaleza, e o modernismo tinha o objetivo de quebrar todos esses padrões antigos. A expressão da estrutura. O modernismo valorizava a honestidade estrutural, onde a forma do edifício é determinada pela sua estrutura e função. Isso significa que elementos estruturais como vigas, colunas e paredes são frequentemente deixados visíveis, tornando-se parte integrante
estética do espaço. Foi a partir disso que surgiu a expressão forma, segue função. Essa frase significa que um edifício é projetado a partir de necessidades básicas e funcionais para o usuário, e não por considerações estéticas. Outra frase emblemática do modernismo que demonstra seus valores é Deus está nos detalhes. Ela destaca a importância dos pequenos detalhes na concepção e execução de um projeto arquitetônico. O modernismo valoriza a simplicidade e a clareza, mas simplicidade não significa feito de qualquer jeito, muito pelo contrário. Cada detalhe precisa ser muito bem pensado e cuidadosamente executado para fazer toda a diferença na qualidade e na experiência de espaço. Saindo dos princípios, mas ainda pensando nas prioridades modernistas, surgiram as casas populares. Nesse momento começaram os pensamentos sobre acessibilidade, que era uma preocupação voltada ao social, à população trabalhadora, indo em direção contrária aos estilos anteriores, onde a arquitetura e a decoração personalizada estava sempre voltada à elite. O estilo moderno tinha como objetivo criar espaços que fossem acessíveis a todos, inclusivos e para uma variedade de pessoas e classes sociais. Nesse momento começaram a surgir as casas populares, projetadas para ter um conforto essencial ao morador, com medidas mínimas necessárias para que todos os trabalhadores também tivessem uma casa acessível e eficiente. Muitas vezes essas construções eram projetadas próximas às fábricas para facilitar o deslocamento do trabalhador. As casas populares também tinham o objetivo de atender às necessidades gerais da população depois das consequências devastadoras da Segunda Guerra Mundial, quando houve uma necessidade urgente de habitação por preços acessíveis. Um exemplo notável desse tipo de projeto é o movimento nas habitações sociais na Europa e nos Estados Unidos durante o século XX. Arquitetos como Le Corbusier e Walter Gropius e outros propuseram modelos de habitações que incorporavam princípios modernistas, tais como a utilização eficiente de espaços, a introdução da luz natural, ventilação adequada e a simplificação das formas arquitetônicas. Os arquitetos modernistas acreditavam que uma boa casa deveria ser acessível a todos, incluindo a população de baixa renda. Essas habitações consistiam em apartamentos compactos, muitas vezes dentro de condomínios habitacionais bem planejados que podiam abrigar famílias de maneiras confortáveis, promovendo ao mesmo tempo uma sensação de comunidade e coletividade, além de serem próximas às fábricas, que era o local de trabalho da população de baixa renda. Nem todas as habitações populares do período foram projetadas sobre os princípios do modernismo, mas o movimento moderno na arquitetura influenciou a forma como se pensava sobre o design e a construção de moradias acessíveis para a classe trabalhadora. Esse período marcou um importante momento na história da arquitetura, onde a preocupação com a qualidade de vida e o bem-estar das pessoas começou a ganhar maior destaque nos projetos habitacionais. E como o modernismo se desenvolveu. O estilo moderno abraçou as inovações tecnológicas da época, incorporando materiais e técnicas de construção modernas em seus projetos. Isso incluía o uso de aço, concreto armado e vidro, entre outros materiais industriais. Esses materiais também favoreceram construções em outros formatos, saindo das configurações até aquele momento utilizadas. A transparência e a verdade estavam presentes dentro de todos os valores que conversamos. Isso contribuiu para uma estética mais aberta, honesta e conectada com o mundo ao nosso redor. Ela se apresenta na busca por criar ambientes autênticos sem mascarar a natureza que está à nossa volta, sem esconder os materiais usados na construção de uma casa. Ornamentos de qualquer forma, inclusive revestimentos de paredes e pisos, muitas vezes não eram usados. Concreto e estruturas muitas vezes eram deixados à mostra. Com tudo isso, surgiram assim dentro das casas de alto padrão construções com amplos vidros, criando verdadeiras paredes envidraçadas, o mínimo de estrutura para assim ampliar a visão do exterior, criando uma integração com a natureza. Amplos vãos abertos e sem divisórias criavam a flexibilidade do espaço e uma menor poluição visual, tornando o ambiente mais amplo e limpo. Além disso, a construção precisava ser simples para que todos os usuários compreendessem melhor sua organização e funcionamento. Paredes, na maioria das vezes, eram vistas como elementos desnecessários. Uma simples divisória em vidro ou uma meia parede poderia resolver a questão dos ambientes sem necessariamente fechar diversos ambientes em blocos. E o máximo que eles poderiam integrar, eles integravam. As casas estavam se transformando em espaços abertos e cheios de luz. As paredes ornamentadas deram lugar às linhas limpas e formas simples. A revolução se espalhou rapidamente.
conquistando corações e mentes ao redor do mundo. Muitas pessoas compraram a ideia de viver em espaços que eram funcionais e bonitos, modernos, amplos, onde cada detalhe tinha um propósito. Assim, o estilo moderno se tornou mais do que uma tendência, ele se tornou um modo de vida. Até hoje podemos sentir sua influência em nossas casas. Muitos móveis são feitos até hoje dentro dos princípios do modernismo, incluindo todo o conceito do minimalismo. O modernismo começou como uma rebeldia e se tornou uma história emocionante de coragem, criatividade e a busca pela beleza em um mundo de transformações. Muitos arquitetos modernistas são até hoje criticados por muitos e ao mesmo tempo também amados por muitos. O que não podemos negar é que eles conseguiram mudar a história e as construções, mudaram a forma que pensamos as construções e trouxeram mais propósito em tudo que colocamos dentro das nossas casas. Rapidamente, o estilo moderno se tornou um dos estilos dominantes na arquitetura e na decoração do século XX, deixando um legado duradouro que está vivo até hoje. A sua influência foi tão forte que até hoje é comum pessoas olharem algum móvel, alguma casa de qualquer estilo e chamarem de moderno. Mas dentro da arquitetura e da decoração, o moderno é somente o que está dentro dos princípios, dos valores do modernismo e, de preferência, feito nesse período. Tudo que é produzido atualmente dentro da arquitetura e da decoração com a intenção de ser algo novo, algo atual, que é algo que está fora desses princípios modernistas, deve ser chamado de contemporâneo e não de moderno. O modernismo é um estilo bem rígido dentro dos seus princípios. Muitos arquitetos, designers e artistas trabalharam no período do modernismo, mas não são chamados de modernistas, seus trabalhos não são modernos, mesmo que tenham existido no mesmo período. Para algo ser moderno, obrigatoriamente precisa seguir os princípios do modernismo. Tá, a funcionalidade era essencial, mas e a beleza, a estética da construção? Embora o modernismo na arquitetura e na decoração tenha sido frequentemente associado à funcionalidade, à racionalidade, à simplicidade, ele também valorizava muito a beleza, embora de uma maneira diferente dos estilos anteriores. No modernismo, a ideia de beleza estava ligada à funcionalidade e integridade dos espaços. A beleza era vista como emergindo da harmonia entre a forma e a função, e da maneira como os espaços eram concebidos para atender às necessidades práticas e estéticas dos seus usuários. Em vez de depender de ornamentos elaborados ou detalhes decorativos, o modernismo buscava uma beleza mais pura e atemporal, encontrada na simplicidade das formas, na qualidade dos materiais e na integração com o ambiente natural. Os espaços eram projetados para serem claros, arejados e proporcionar uma sensação de calma e equilíbrio. Além disso, a beleza no modernismo também era vista como um resultado da autenticidade, da honestidade nos materiais e da estrutura. A transparência, a verdade dos materiais e a expressão da estrutura eram todos valorizados como aspectos que contribuíam para a beleza e integridade dos espaços. Então, mesmo que o modernismo seja austero e minimalista, ele também é profundamente preocupado com a criação de espaços habitacionais que são esteticamente agradáveis, significativos e inspiradores para as pessoas que o habitam. A beleza no modernismo era uma beleza que surgia da funcionalidade, da racionalidade e da honestidade, refletindo os ideais e os valores da época que eles determinaram. Os principais arquitetos que marcaram o período modernista eram extremamente detalhistas e críticos com seus trabalhos. Tudo precisava estar perfeitamente no lugar que imaginaram durante o projeto. E dentro do seu processo de criação, a estética, que seria como esse edifício, casa, o ambiente seria percebido, era de extrema importância. A definição de beleza para eles se apresentava dentro daqueles princípios modernistas que já falamos. Construção precisa disso para ser bela. Ter uma casa simples dentro dos olhos da arquitetura nunca significou ter uma casa ruim. Ela deveria ter o essencial para o morador. O essencial mesmo, sem qualquer coisa desnecessária, e deveria ter a forma necessária para cumprir a sua função. Detalhes ornamentados, decorações sem uma função ou qualquer móvel que não fosse estritamente necessário não deveria existir, pois tiraria a estética da beleza e da essência proposta. Sempre que você pensar no modernismo, pense nos princípios, nas frases emblemáticas. A casa é uma máquina para morar. Não deve necessariamente ser confortável, deve cumprir a sua função com elegância e autenticidade. Nada mais. Parece rígido, e realmente é.
Me conta aqui nos comentários se você sabia que uma casa moderna significava isso dentro da arquitetura e da decoração. E se você não sabia, me conta aqui o que você pensava que era, que eu quero muito saber. Inscreva-se e ative as notificações, porque logo está vindo um vídeo falando sobre a decoração moderna para você entender e se inspirar caso você goste desse estilo e deseja ter uma casa mais moderna. Já temos os membros aqui no canal, então se você está gostando do canal, se você puder, seja membro para me ajudar a fazer mais vídeos e sempre poder melhorar a qualidade deles. Teremos conteúdos exclusivos para membros e alguns outros benefícios que eu já estou preparando. Então deixe seu like. Muito obrigada por estar aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo.